Olá, Deus abençoe a todos. Estamos uma vez mais no canal Poder da Palavra. Esse é o que vos fala, David Martins. É um prazer estar aqui com todos vocês. Estamos aí no estudo de Daniel, dando sequência à revelação do sonho do rei, onde Daniel revelou todos os impérios que já passou pela terra, se cumpriu a revelação do sonho, séculos, quase milênios depois, e o que vai acontecer também para frente já está revelado. Nós vamos falar ao longo desse estudo, tá? É importante você saber para você se posicionar, se preparar espiritualmente, emocionalmente para aquilo que está por vir. Os impérios dos homens que foram destruídos, e todos eles serão, meu amigo, minha amiga. Não importa quão poderoso seja o império dos homens, chegou ao seu fim. Essa é a revelação principal do sonho, da revelação do sonho. Você pode ver aí na imagem aí a estátua, e nós estamos hoje indo para o quarto reino, as pernas de ferro. Então, se você não ouviu os outros, para por aqui. Tem um link aparecendo para você agora aí no card. Clica nele, volta na playlist, assista para você entender todos os outros reinos, para você dar continuidade, tá ok? Volta aí. Você não voltou? Então você vai dar continuidade. Vamos em frente. Bem, nós vamos falar hoje sobre o quarto reino de ferro. Falamos o último sobre o terceiro, que foi o império ali da Grécia, da Macedônia, de Alexandre. E hoje vamos falar sobre o império que inclusive foi o império que o Senhor Jesus viveu. O Império Romano. E isso mesmo que você já conhece. Você já ouviu falar do Império Romano, com certeza, não é verdade? E o Império Romano, cruel Império Romano, foi um império onde muitas mortes, assassinatos, destruições, coisas terríveis, tá, pessoal, aconteceram. E nós vamos ver aqui mais ou menos a dimensão que o Império Romano tomou no mapa, ali na parte da Europa, África, Oriente Médio, né, com certeza. Foi um império muito grande, que durou praticamente 500 anos, desde o seu início ali, 100 a.C., mais ou menos, até os 400 após ali Cristo, durou o Império Romano, um império muito forte. E tiveram muitos personagens famosos, né? Você já ouviu falar algum deles, mas só para você entender, ali praticamente começou com Júlio César. Júlio César, que foi um dos primeiros imperadores, e depois outros tantos surgiram ao longo do Império Romano. Né? Você já ouviu falar ali, né? Constantino, nós vamos falar inclusive sobre ele também. Constantino, esse nome, tá aí o mapa, olha. Esse nome Constantino é importante você gravar, porque Constantino foi ali a revolução do cristianismo. Nós vamos falar mais sobre isso em outros estudos. Mas nós tivemos também, né, ali, por exemplo, nomes conhecidos como o Marco Antônio, Júlio César, já falei, Otávio, outros conquistadores e imperadores, né, que na época, Pilatos, né, você conhece da época de Jesus, enfim. Mas eu quero dizer para você o seguinte, o Império Romano, que foi um império que marcou pelo ferro. Por que pelo ferro? O ferro era uma base da estrutura romana, por isso que teve tantas batalhas. O exército de Roma cresceu muito, porque era a fabricação de armas em massa. Então eles conseguiram fabricar espadas, escudos, lanças, própria armadura em larga produção. Foi a maior produção de todas as épocas. Por isso que o exército romano crescia cada vez mais. E também em termos de infraestrutura, eles criavam estradas para acessar, para expandir o seu território. Então você pode dar uma olhada aí no mapa, olha ali Roma, e em volta ali, né, aonde chegou, até Britânia lá em cima, se expandindo ali parte da Ásia, África. Olha o tamanho, a dimensão em auge do Império Romano. E como eu falei, durou aí quase 500 anos, inclusive na época do Senhor Jesus, onde vocês sabem o que aconteceu. Ele foi condenado, morto, crucificado. A crucificação era a pior morte que existia na época dos romanos, para servir de exemplo para as demais pessoas,
para não tentar fazer a mesma coisa. Então, era muito sanguinário o Império Romano. Muito sangue inocente foi derramado, escravidão, tudo que você possa imaginar de ruim, de atrocidade, o Império Romano aí cometeu. Então, o Império Romano, ele chegou ao seu fim, mas de uma maneira diferente. Por que diferente? Porque o Império Romano, ele foi se dividindo. O Império Romano, ele foi se autodestruindo, podemos dizer assim. Porque ele foi criando alianças, tentando permanecer, mas essas alianças, através de casamento, foi destruindo o próprio império. E Daniel fala sobre isso também. Nós podemos ver aqui, Daniel 2, versículo 40. Ele diz: o quarto reino será forte, e foi forte, como ferro. Pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, e como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Então você vê que o Império Romano, ele esmiuçou, ele quebrou, ele destruiu muitos reinos, muitas famílias, muita coisa. Inclusive o próprio Israel, né? Jerusalém ali que foi tomada. Você sabe que o templo, né, foi destruído pelos romanos ali, né, depois de Cristo, por volta de 40 depois de Cristo. Se não me engano, se eu estiver errado, vocês me perdoem. Então, o Império Romano destruiu. E diz ali depois, nós vamos falar sobre isso, sobre os dedos em parte de barro, de oleiro e ferro. Então, o ferro ele vai continuar na próxima parte da imagem da estátua. Eu vou te explicar. Historicamente, por quê? Ele se divide. Então, o reino romano, o Império Romano, ele vai se dividindo ali em partes, em 10 reinos, e hoje, para você ter ideia, é a Europa praticamente, que se dividiu o Império Romano. Então, a Europa inteira praticamente é o Império Romano, né? Ainda, digamos, que o Império Romano não teve uma destruição total, e eu vou te explicar lá na frente o porquê, que tem tudo a ver com as revelações do livro do Apocalipse, que fala da cidade de Roma, fala ainda ali do Império Romano, e tudo indica também que ali nos últimos dias, o final dos dias, o anticristo terá o sangue romano, porque o sangue romano ainda está vivo, o império dividido pela Europa. Eu não vou entrar em muitos detalhes agora, porque no próximo vídeo nós vamos falar mais sobre isso, mas eu queria que você ficasse ligado, conectado, ative a notificação para receber mensagem no próximo vídeo e para você entender a profecia. A profecia, ela vai se cumprir, tem que se cumprir, goste ou não, queira ou não, o que está determinado. Tudo que Daniel viu, revelou, aconteceu. E o próximo reino, o próximo império também vai acontecer, não tenha dúvida disso, tá ok?